Estamos ao vivo para mais um Arrasta Talk. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Arrasta Pra Cima. E hoje eu tô aqui com um cara muito especial, Márcio Santos. Fala, Diego. Bom? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, eu que agradeço aí o convite. Mais uma vez, né? Poder ter a honra de estar participando aí com vocês no Arrasta. Maravilha. E falando de honra, eu quero honrar quem nos honra. E eu quero falar um pouquinho da Eduz, que até trouxe um presentinho para você, meu amigo. É o quê? Começou com um presente. É um aí, presentinho da Eduz. Show de bola. A Eduz, que é uma das maiores plataformas do Brasil hoje de cursos online. Você que quer ter seu curso online, você que tem. Hoje a Eduz ela tem uma plataforma que disponibiliza várias funções bacanas e deu um presentinho aqui para o nosso amigo. Presente é sempre bom e quando é útil, então, melhor ainda. Então, hoje o que a gente mais precisa é bateria para o celular. Exatamente. Então, Bom valeu, demais, Eduz. Valeu. Obrigado, Eduz. Tamo por junto. esse apoio. E também gostaria de agradecer ao Hub 500, esse lugar maravilhoso que nos acolhe, a base do Arrasta Talks, onde a gente grava aqui todos os nossos programas. Obrigado, Hub 500. Você que ainda não segue, siga lá, @Hub500SP, HUB500SP. E também falar do nosso grande evento 2, 3, 4 de dezembro, um evento maravilhoso ali em Alphaville, num espaço para mais de 1.000 pessoas. 2, 3, 4 de dezembro a gente vai ter o Arrasta Pra Cima. Você que ainda não garantiu seu ingresso, tá aí o site www.arrastaparaCima.com.br. É para cima, não para cima. Para cima, isso aí. Marcião, cara, que alegria ter você aqui e poder fazer algumas perguntas para você, né? Eu queria saber um pouquinho da tua história, cara. Quem que é Márcio Santos? Conta pra galera aí. Poxa, Diego, Márcio Santos é um cara que desde cedo começou a buscar o que queria da vida, sempre focado e mirando os seus objetivos, né? Então, desde pequeno eu aprendi que eu tinha que fazer por mim só, não tinha quem fosse fazer. E assim sempre foi, cara. Desde moleque, trabalhei muito cedo, fui trabalhar em mercado, eu estudei, tentei várias profissões na minha área, enfim. Mas sempre focando, buscar alcançar meus objetivos. E eu tinha esse quesinho, né? Falei, cara, eu não conseguia me submeter ali, trabalhar para as pessoas. Né? Eu falei, preciso ter o meu negócio, cara. Desde moleque sempre tive essa veia empreendedora e queria ter os meus negócios. Né? Então sempre foi assim. Márcio Santos é um cara que vai para cima. O cara que não espera acontecer, não. Não, é isso aí. Cara, e nessa trajetória empreendedora, eu acredito que teve vários momentos, mas qual que foi um clique assim de virada, do ponto que você estava ali como funcionário? Quais foram as funções suas de funcionário antes de você empreender? Cara, eu fiz estágio em engenharia, fui desenhista, fui projetista, trabalhei como chefe de departamento no pé da fábrica, trabalhei em controle de qualidade, também em empresas de transformação plástica. Migrei, né, quando eu entendi que eu não queria mais trabalhar com esse tipo de situação, preso, confinado, né, dentro de uma empresa, fui buscar a área de vendas, trabalhei com vendedor de consórcio, vendi plano de saúde, vendi até espaço publicitário na antiga extinta, acho que nem existe mais, a Páginas Amarelas. E foi uma jornada muito louca, assim, porque cada hora era uma experiência e eu tinha uma mentalidade de me permitir viver novas experiências. E um ponto muito marcante assim na minha vida foi quando eu tive dois, né, na verdade, quando eu decidi parar com a função, né, ali onde eu tinha estudado, me formado, foram 5 anos de luta, estudando em escola integral, e aí aquela sensação de estar rasgando o diploma, né? Falei, tanto esforço. Meu pai também era um cara que sempre batalhou para que eu só estudasse, né? Eu sempre quis trabalhar, mas ele falou, não, aproveita que eu posso, né? E só estuda, tem uma profissão. E naquele momento, quando eu decido sair do que seria o meu nicho, né? Da minha formação, ali foi muito ruim para mim, porque eu me sentia ali desistindo, né? E ao mesmo tempo frustrando meu pai. Mas não teve jeito. Eu precisei tomar aquela decisão. Tem até o... Mas era uma coisa relacionada ao teu pai, né? A frustração era do meu pai, não era minha. Que ele botou uma expectativa em você. Exatamente. E você estava ali naquele sentimento de frustrar a expectativa dele. Eu fiquei meio que naquela confusão entre honrar ele, fazer o que eu precisava fazer, dentro do que eu gostaria de fazer.
Mas não teve jeito. A predisposição falou mais alto e eu acabei decidindo e fui buscar novos ares. Tive contato com vendas e foi um negócio fantástico assim na minha vida. Cara, o que representa vendas na sua vida, assim? Pô, Diego, eu falo que vendas, ela tá na vida de todo mundo. Né? Não tem como você passar pela vida e não se vender em algum momento, ou vender algo. Né? Porque se você está entregando um currículo numa empresa, você está se vendendo ali, vendendo o seu conhecimento, o seu trabalho, ou se você vai precisar vender um produto, enfim. A todo momento a gente está vendendo. O Arrasta para Cima, por exemplo, é solidário, mas a gente precisa vender a ideia para a galera que a turma precisa cooperar para ajudar com quem está precisando. Eu falo muito, trabalho solidário tem trabalho antes do solidário. Exatamente. Então, vendas, para mim, é base, cara, porque não se vive sem. Uhum. É isso. E, cara, qual que foi o ponto de virada ali que você trabalhava, né, como funcionário para você começar a empreender? Então, foi um momento assim, que bugou, né? Um pouco a minha mente, porque eu não entendi, eu não tinha ideia do que era crenças, né? Crença limitante, crença de merecimento. Mas o fato é que eu depois desse período em vendas, eu fui trabalhar como motorista. Eu fiquei desempregado, a necessidade bateu, apareceu a oportunidade. Ali, mais uma vez, eu precisei exercer aquela mentalidade de vou me deixar, né? Vou me permitir a viver essa experiência, não só pela necessidade, mas porque eu preciso também, né? E aí eu entro como motorista. Vou trabalhar para um vizinho meu, até na época, uma empresa de distribuição de materiais para manutenção industrial. Tinha um pouco a ver com o meu nicho, né? Com a mecânica industrial. E ali eu me familiarizei e segui. E eu era um motorista diferenciado, porque eu não deixava as coisas acontecerem de forma natural. Muitas vezes, quando o cliente queria devolver aquele produto, por conta de um nome, uma nomenclatura diferente, eu já quebrava aquela objeção. Eu falava, peraí, por que você quer devolver? E aí a gente entendia que ali a característica técnica do produto cabia dentro do pedido que era feito ali. E isso fez com que chamasse a atenção desse meu patrão na época, né? E fiquei um tempo com ele. Um certo dia ele pede para eu ir almoçar com ele e me fala que está saindo da sociedade. Falei, vou sair da sociedade e eu quero trazer você comigo, porque você é um cara desenrolado, você é um cara que fala bem, a gente entendeu que você tem uma aptidão, aí tem uma habilidade para converter e quebrar essas devoluções e tal, e eu quero trazer você para trabalhar comigo. Eu falei, caramba! Aí eu falei, Então o grande ponto que te levou de motorista para empresário foi a sua habilidade de vender. Foi argumentativo, né? A minha habilidade de argumentar e persuadir a pessoa. Porque eu não deixava o cara devolver os materiais. Não tinha, não comigo não. Falei, não, tá certo. A medida tá certa, enfim, a característica tá certa. Por que você quer devolver? Porque tem um nome, tem uma letra diferente. E a maioria das pessoas que estavam na sua função ali simplesmente iam lá e falavam, devolve e já era. Assim, longe de mim, não quero desmerecer a função do motorista, né? Mas eu já empreendia com o CNPJ do meu patrão, né? Essa é a frase que o pessoal usa. Porque eu tinha para mim que aquilo era bom para a empresa e, consequentemente, era bom para mim. Uhum. Então, eu fazia daquilo um negócio. Eu falei, não posso deixar as coisas, mercadoria voltar, eu tenho que fazer todas as entregas, porque se o cliente recebe, está satisfeito, paga, a empresa me paga e está tudo certo. Agora, a grande maioria não. Recebe, vai lá para entregar, a pessoa talvez fale não, ou não dá tempo, ou simplesmente não dá aquela atenção especial. E para ele tanto faz, se ele fizer 2 entregas ou 10 entregas, o que importa para ele é no final do mês estar lá o salário na conta, mas ele não faz ideia de que isso é nocivo para a empresa que ele trabalha. Exato. Se a empresa também não cresce, ele pode acabar a empresa, ele pode ser demitido. Então, assim, essa visão, na verdade, já é uma visão empreendedora, né? Sim. Ali, como motorista, você já tinha essa visão empreendedora. E isso te levou a ser sócio de uma grande empresa. Isso. Naquele momento ele me chama para trabalhar com ele, eu questiono algumas coisas sobre salário, como é que vai ser. E ele foi quando foi que bugou minha mente, que ele falou, não, você não vai ter salário, você vai ter participação na empresa. Eu quero você como meu sócio. Eu falei, tudo bem, né? Naquele momento eu acho que eu comecei a entender o que era crença de merecimento, porque eu, de bate-pronto, eu aceitei. Eu falei, eu acredito que tudo isso é fruto dessa jornada minha e eu estou colhendo aquilo que eu estou plantando.
né? Realmente, ele reconheceu em mim a habilidade, viu um potencial. Obviamente, eu tinha muito a aprender ainda, e de fato aprendi, porque foi uma escola para mim. Fiquei 5 anos com ele. E aí, lá na frente, a gente acabou se separando também por uma questão natural. Talvez eu com uma mente mais arrojada, ele já muito mais velho que eu, estava mais acomodado, já mais, né, tranquilo. E eu querendo mais. Eu falei, não, então tu segue ou para, não sei, porque eu vou voar. Vou voar. Pô, que bacana, cara. E assim, ter essa mudança, essa quebra de mentalidade, né? Você vai ser meu sócio. Aí, mano, mas quanto que eu vou receber? Não, você não recebe, você tem participação nos lucros, exato. né? Você faz uma distribuição de lucros e tudo mais. E aí a pessoa, às vezes, ela recua, né? Porque ela quer ser empresária, é glamuroso, é legal falar que é empresário, mas ela não quer ter a abdicação, né, de um empresário, a incerteza de um empresário. Todo empresário vive constantemente com a incerteza, né? Não, a gente pisa em ovos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É fato que a gente planeja, estratégia, faz previsão, mas a gente nunca sabe o próximo passo, né? Porque não depende só da gente. Tem vários fatores que podem influenciar. Você viu aí, de repente, pandemia, muita gente acabou fechando, enquanto os outros conseguiram surfar nessa onda e prosperar. Então, assim, é uma incerteza diária para a gente. Estabilidade não existe. Nunca. Flávio Augusto sempre falou isso. Sempre fala isso. Inclusive, Flávio, queremos você aqui no Arrasta Talks. Vem que é bom. Vem que... Então, eu lembro que eu não cheguei muito a pensar sobre isso, mas deu um frio na barriga, né? Uhum. Dá aquele frio porque como que é ser sócio? Como é que é esse lance de participar? Né? E qual que é a principal dica que você daria para quem hoje está nessa fase? Eu sou funcionário, mas gostaria de ser empresário. Cara, a primeira decisão, né? Tem que arder no coração do cara. Ele tem que querer ser. A pessoa quando quer ser, Joel J sempre falou, né? A pessoa é imparável, né? Se o cara achar que eu acho que eu vou fazer porque é legal ser empresário, eu vou montar uma empresa porque eu quero ficar rico. Cara, esses propósitos não vão levar o cara a nada. Ele tem que querer lá do fundo do coração dele mesmo, empreender e entender, e pode parecer bordão, entender que você empreender, você empresário, você trabalha por bem do terceiro. Eu tenho por base assim que não faz sentido eu ser próspero numa empresa se eu não trabalhar para melhorar a vida do outro. Você entendeu? Porque o resto é consequência. Os resultados eles vão vir. Então, eu acho que faz muito mais sentido o empreendedor, o empresário que trabalha para melhorar a vida de um terceiro. É muito bom quando você vê a tua empresa crescendo e vê o teu colaborador crescendo junto. Eu tive épocas quando eu tinha fábrica, né, que eu tive indústria já, de você ver o funcionário entrar com aquele carrinho surrado, aí você dá aquela oportunidade, cria plano de carreira, a empresa vai crescendo, ele vai crescendo junto, porque tem aquele que também não quer nada, né? Tem aquele que entra lá, quer saber do dia 5, do dia 10, do dia 20, sei lá que dia que recebe, e tá tudo certo para ele. E tá tudo bem também, que é o nosso colaborador básico, que a gente sempre vai ter ali, ele exerce a função dele, mas tem aquele que quer subir. E ao longo de uma jornada, você vê que o cara prosperou também, que o cara evoluiu, porque ele acompanhou a mentalidade da empresa, e hoje ele tem um carrinho melhor, hoje ele tem uma casa melhor, ele chega pra gente e fala, patrão, consegui comprar meu barraco. Pô, isso é uma satisfação muito grande, porque você fez parte daquilo. Colaborar com aquilo é muito bom. Então, ali está o sentido da coisa. O resto é consequência. Não, total. E, cara, o que você falou agora é tão precioso. Até queria convidar você que está aí em casa, volta um minutinho, porque, assim, essa dica que ele deu, né, começando ali se você quer ficar rico, empreender para ficar rico, você já está fazendo tudo errado. Já começou errado. Comece ali, vai e reveja toda essa frase e anote, porque eu acho que tem conteúdos valiosos aí. Marção, e aí, cara, a gente vai e depois que você começa a empreender, você entra no ambiente empreendedor. E foi um amigo nosso, empreendedor, o Nilson. Poxa, Nilson. Fala, Nilson. que nos conectou aí. O que você estava procurando? Como que foi essa história? Conta pro pessoal. Porra, Diegão, era um momento de instabilidade. A pandemia chegou, foi recente, né? Essa minha jornada com a galera do digital que eu falo, é muito recente agora, de 2019 para cá. Eu lembro que eu decidi encerrar as atividades da indústria, estava me gerando um pouco de desconforto, me tirando um pouco de tempo.
E aí eu decidi, vou parar a operação da fábrica, né? E acabei me desfazendo dela. E, cara, por incrível que pareça, como eu estava muito plugado na operação, quando eu me desfaço, eu fiquei muito tempo ocioso, né? E eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer diferente, além, né? Eu continuei com a linha de distribuição, né? Só tirei a parte fabril do meu negócio. E aí, com essa ociosidade, eu comecei a procurar algumas coisas. Veio a pandemia, porque isso foi em outubro de 2019. Em fevereiro de 2020, a pandemia chega e tudo aquilo que eu vinha planejando precisou dar um stand-by ali, porque eu falei, pô, e agora? O que acontece? Pandemia? Nunca tinha visto falar disso aí. Uhum. E aconteceu o que aconteceu, né? Parou tudo, um monte de gente morrendo, infelizmente, muitos negócios fechando, a galera não suportando. E no finalzinho de 2020, eu conheci um player, através do Instagram. Achei legal o que ele estava falando, era sobre mentalidade, sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal. E num dos bônus da mentoria dele tinha a ver com tráfego pago. Achei legal, porque eu sempre fui um cara analítico, né? Planilha. Falei, deixa eu dar uma olhada nisso aí. E comecei. Uhum. Desbravar e comecei a seguir a galera, comecei a entender que o Instagram não era só para ficar postando a pizza do sábado à noite. E aí, nessa caminhada, eu recebo uma marcação desse nosso amigo, Nilson, sua, você sabe disso. E eu olhei lá, falei, mas quem que é esse Diego aqui? Olhei lá e vi você com Cris Arcangeli, com Bellini. Falei, mano, o cara tem um network fortíssimo. E comentei com o Nilson, assim, falei, pô, eu preciso conhecer esses caras que eu preciso conhecer, preciso me conectar com esses caras. E aí ele começou a rir. Ele falou, pô, esse cara é meu amigo. Eu falei, ah, mentira. E na sequência já me passou um telefone, ele falou, pode ligar pro cara. Cara, tremi, né? Porque assim, a gente que está de fora, a gente acha que não tem acesso a essa galera, né? E ver você ali com aquelas figuras grandes, né? Falei, porra, como assim, né? Vou ligar. Liguei, não sei se você lembra. Lembro. Porra, liguei. Gente, foi surreal. Eu tremendo assim, falei, pô, esse cara vai me atender, entendeu? Fala, Marcião! Falei, porra, como assim fala Marcião? O Nilson já tinha me avisado que você ia me ligar, Então, falou pra eu te dar uma atenção especial. Porra, velho, foi demais, foi top demais. Ali já me destravou para essa situação de ter acesso, de repente colocar as pessoas em lugares que não tem necessidade. Não, cara. Né? Se a gente vai atravessar a rua, bater a cabeça no meio-fio, quebra a cabeça do mesmo jeito. E aí não importa quem seja. E aí eu faço um apontamento, porque no Arrasta que eu participei, que foi a segunda edição, eu tive uma sensação assim surreal, fora do normal. Eu que venho do meio industrial, qualquer estratégia, qualquer ajuste de máquina que a gente consegue fazer para que a gente melhore uma produção, por exemplo, aquilo vira um segredo industrial, né? Pô, tem que guardar isso aqui, ninguém pode saber, porque... Pô, eu chego no Arrasta, aquele monte de gente falando e não sei o que e tal, nananã. E aí a galera falando sobre stories, sobre fazer já um funil ali mesmo. Não, vou aproveitar a audiência e tal, nananã. Eu falei, mas como assim? Não, aqui, ó, faz assim, que você vai conseguir engajar. Você tem curso para vender? Eu falei, pô, não. Eu falei, não, mas põe... Os caras entregando ouro, assim. Compartilhando, assim, sem filtro nenhum. Eu falei, mano, essa galera, é isso aqui que eu quero. É essa ambiência que eu preciso. Né, de compartilhamento, de solidariedade, um ajudando o outro. Eu tremendo, foi minha primeira palestra. Nunca tinha dado uma palestra, cara, na minha vida. E você foi lá e me colocou no palco de uma Arrasta, cara. Para não sei quantas mil pessoas, lá tinha 300 pessoas ao vivo, fora a galera do YouTube. E o peso, né, da responsabilidade, porra. Dividir palco com grandes nomes, né? Porra, Paulo Vieira, caceta. Eu tô subindo Paulo quebrou tudo, né? Quebrou tudo. Nossa, foi incrível. Né? E outras pessoas também que talvez não tenha tanta notoriedade como ele, mas pô, você viu lá o Bianchini, que é aquela história dele, a galera com uma história de vida fantástica, coisa de louco, foi surreal, cara. E aí, cara, a gente se conecta ali através do Nilson, aí você entrou nos meus programas de mentoria, né? E aí depois eu cheguei e falei, olha, Márcio, eu acho que você precisa estar no palco do Arrasta, porque você está num ponto de maturidade que você tem conteúdos hoje que tem gente que está no palco que não tem. Né? E tá no palco. E ali você aceitou esse desafio, você foi pro palco do Arrasta. E o que vem mudando desse período para cá, assim, na sua vida? Cara, depois que eu subi
no palco do Arrasta, eu lembro perfeitamente. Foi sua primeira palestra, né? Foi minha primeira palestra na vida. Até Já então, eu até brincava com a galera. Começou falei, bem. O máximo que eu falei em público assim era no Natal, para a família, 4, 5 pessoas. Né? Que a pessoa sempre pediu para falar algumas palavras, né? Uhum. Mas subir num palco com o microfone na mão e olhar para uma galera assim, nunca tinha feito isso. E aí começar nesse nível, nesse calibre, falei, nossa senhora, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro que pouco antes de entrar, a galera foi até o Victor, O Sidoni. o Sidoni. Uhum. Cara, fantástico aquele cara. Ele me trouxe uma paz, ele me deu uma sacudida. E aí ele me deu um... Inclusive o episódio 4 do Arrasta Talks é com ele. Então, eu assisti, top demais. E ele me deu um cheirinho, um terra. Passou na minha mão assim, esfreguei, senti aquele cheiro. Mas eu não sei se foi ali toda aquela preparação Tipo que ele fez. Um óleo essencial, assim, um óleo né? essencial. Pra aterrar. Mas rolou ali um ritual. Né? Porque ele é fera demais no palco, né? O Vitor E aí ele falou, então vai lá e só vai, pá, e cheira e sobe daquele jeitinho que ele é meio... E aquilo entrou na mente e você falando lá e eu escutando, é Márcio Santos. Eu saí correndo, entrei e falei, pronto, agora já foi. Tô no palco. Eu me senti, desculpa assim, pra quem vai achar que eu tô exagerando, mas eu me senti Pedro quando Jesus falou, vem, anda na água. Eu só fui, cara, deixa eu ir. Eu falei, tem que ir, agora não tem mais jeito, não tem mais volta. E aí que tá o segredo da coisa, você tem que decidir. E eu fui, eu falei, não sei o que vai acontecer, se eu vou gaguejar, se eu vou esquecer, enfim, não sei. Só que eu vou, é desafio, eu vou. É o que move a gente. Empreendedor é isso, é na base do desafio, todo dia, né? E como que foi ali aquele momento, compartilhar a mensagem e o que rolou pós-palestra ali? Então, é isso onde eu queria chegar. Depois do Arrasta, eu tive aquela sensação, pô, é isso que eu quero. Né? Aí a pessoa, alguém falou, subir em palco? Não, eu falei, não, compartilhar o meu conhecimento. A mensagem. Compartilhar a mensagem, compartilhar a experiência. Porque, cara, era nítido assim, no olhar de algumas pessoas, aquela profundidade de que estava se conectando e de alguma forma eu estava fazendo com que ela revivesse alguma coisa. Estava num pique de nostalgia ali, lembrando, e depois as pessoas vieram falar comigo, poxa, a sua história é fantástica, poxa, eu também passei por isso, né? E aquilo foi me envolvendo, eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu preciso caminhar junto com essa galera, transbordar na vida das pessoas, compartilhar a experiência e automaticamente tá recebendo, porque é uma troca, né? Tudo é uma troca. Total. E o networking do Arrasta, como que você avalia ali aquele momento de network e as conexões que foram feitas? Conheci grandes pessoas, né, cara? Eu já te conhecia, então não conta. Mas eu conheci grandes seres humanos ali. Pessoas, histórias de vidas fantásticas. Uns você tem para amizade, outros você automaticamente vai para o business. Enfim, aí você tem que entender e como fazer esse filtro, né? De modo que você não fique interesseiro. E seja só interessante para todos, né? Então, mas foi assim, foi um divisor de águas. Qual que você acha que é a grande dificuldade das pessoas que ainda são interesseiras e não tão interessantes hoje? Não entender o propósito. É a visão muito, muito limitada, muito curta, que é a recompensa aqui. E o que a gente tem que oferecer e fazer é sem se preocupar com isso, porque ela vai chegar lá na frente. A conta fecha, né? Se você se entrega. A conta fecha, é isso. As pessoas interesseiras, elas estão visando a recompensa imediata. Algo que eles acham que é ali que está, e é só aquilo, é por conta daquilo. Não tem aquela visão de longo prazo. Não. Muito menos do compartilhamento e de ajudar o próximo. Todo interesseiro, de certa forma, é um pouco egoísta, né? Pensa nele só. Ele quer saber dele. É isso. Não. E, o Marcel, hoje você faz parte de alguns grupos de networking, de pessoas que você conectou no Arrasta, você faz parte de alguns ecossistemas. Qual que é a importância de estar nesses ecossistemas férteis, vamos dizer assim, né? Cara, essa é a palavra. Eu sempre falei isso aí. Aliás, tem conteúdos meus que falam, estejam em ambientes férteis. Porque é muita troca. Eu já participei assim de algum grupo de network pontual que o cara, em 2 palavras, ele mudou minha visão para algumas coisas. Então, essa é a palavra. Você está nesses ambientes férteis e na grande maioria, não vou dizer que não tem ali, sempre tem alguém
mas também não dura, né? Porque a pessoa não consegue se manter nesse ecossistema por muito tempo. Mas a grande maioria tá nesse propósito de compartilhar, de transbordar. E aquilo é muito bom, porque eu aprendi a fazer isso também. E tem um camarada aí que diz que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Uhum. E isso é verdade, porque e esse é o sentido da coisa, é você passar. Quando eu participo de um grupo e tudo aquilo que eu escuto, a tendência é que eu leve para outro lugar. Aquilo que eu escutei, aquilo que eu aprendi. E isso vai mudando completamente a forma de pensar, a forma de agir. Mudei muitos hábitos que eu tinha, nocivos. Né? Aprendi que eu preciso cuidar não só do meu corpo, mas da minha mente, da minha alma. É uma coisa surreal, cara. Assim, é um aprendizado fora do normal. Você pode compartilhar um hábito nocivo que você mudou na sua vida? Cara, de muitos, eu parei de beber, cara. Total? Parei. Nem o vinhozinho? Não, então 95%. Tirei assim, eu não bebo cerveja, não bebo mais a níveis como eu bebia antes, assim, de ficar um pouco mais simpático. Hoje eu estabeleço grandes limites para mim, né? Mas eu gosto de um whisky, gosto do meu Campari, mas assim, é muito pontual e esporádico. Até porque... E qual que foi a diferença na tua vida de tomar essa decisão de cortar 95% do que você bebia? Cara, uma vez... eu escutei de alguns, né? Mas o Thiago Brunet uma vez falou sobre isso, né? Da gente tá se embebedando e não ter clareza naquilo que a gente pensa e automaticamente você não consegue tomar as decisões mais corretas, porque parece que não. Talvez quem beba não perceba isso. Mas quando eu paro de beber, essa clareza, obviamente, no momento que você está bebendo, você não tem. Né? Você acaba te influenciando de uma certa forma. Mas, ao longo prazo, o meu corpo ele respondeu de uma forma fantástica, em desempenho, né? Não só físico, mas mental também. Então, foi muito importante para eu ter a clareza em tudo aquilo que eu ia fazer. A palavra é clareza. Clareza. É isso. E, cara, a gente vem desenvolvendo, né, alguns papos relacionados aos seus produtos, ao que você vai desenvolver e tudo mais. O que você está desenvolvendo hoje como produto? Como produto para o público. Rapaz, eu acabei de estruturar há uns 2 meses atrás uma mentoria, junto com uma conexão que eu fiz no Arrasta, que é o Júnior Croco, meu amigo, meu mentor. Que também tem o episódio do Júnior Croco aqui. Fala, Crocão. E está toda estruturada, a gente já chegou no formato, né, que a gente achou que tinha que chegar. Daqui para frente agora é testar e validar. Uhum. Eu já tenho feito algumas poucas sessões de mentorias pontuais com alguns amigos e tal. E hoje por coincidência, estreia uma masterclass minha para uma galera aí que a gente tracionou. E justamente para estar apresentando essa mentoria. E o que você entrega, de fato? Conteúdo sobre vendas, conteúdo... A mentoria... Isso é legal você ter me perguntado, porque durante um tempo eu fiquei focado em vendas. Né? Uhum. Eu fiquei focado em vendas, nichando. E aquela dorzinha dentro de mim que eu sentia lá atrás, né? Eu falei, eu acho que não é bem isso que eu quero fazer, porque talvez não seja... Tá dando aquela conotação de vender, faturar e ganhar dinheiro. E aí, um dia, tive um insight de que o nosso cliente ideal é a gente, lá no começo. Eu escutei o cara falando, o teu cliente ideal, pensa em você lá atrás, quando você começou. O que você precisava, né? E aí eu falei, caraca, velho, é isso. Porque eu era o primeiro a chegar no começo, o último a sair, tudo tinha que passar pela minha mão, porque eu tinha a ideia de que ninguém ia fazer melhor que eu. Então eu não tinha tempo para nada. Eu vivia na empresa, de noite. Saí de casa às 4h30, 5 horas da manhã, chegava às 10h30, 11 horas, meia-noite. E só para dormir? Eu só dormia. E aí, eu entendi que... Hoje eu entendo que isso não é bom para o empresário. E a minha chave vira lá atrás quando eu pego um camarada que é especialista em criação, né, paterna.
E ele faz uma pergunta. Eu falei, cara, você é tipo do pai que vê seus filhos crescerem na horizontal? E aí aquilo ficou na minha mente. Falei, caraca, eu saio de casa, meus filhos estão dormindo. Eu chego em casa, meus filhos estão dormindo. E cada vez eles estão maiorzinhos, né? E eu falo, porra, eu tô vendo meus filhos crescer na horizontal. E tá errado isso. Aí eu vou atrás disso, aí eu começo a entender, ver sobre gestão de tempo, gestão de pessoas. E eu aplico nas minhas empresas e segue nos últimos 15, 20 anos. E hoje, qual que é um ponto de gestão assim, crucial que você fala para as pessoas que você pega assim, cases que se repetem? Ó, sempre tem essa dor. Então, no fim, tudo converge para delegar, né? E quando você tem que delegar, você tem que ter gente engajada e treinada. Então aí é gestão de pessoas. Porque empresa é pessoas, vendas são pessoas. Aliás, tudo se trata de pessoas. Então, se você não tiver uma equipe ali muito bem treinada, engajada, se não tiver bons líderes abaixo, né, da tua linha, para poder fazer esse link contigo e saber conduzir essa galera, né, cada um no seu setor, não vai. E essa é a maior dor, porque você pega os empresários, né, pequeno, o grande também tem isso em outras escalas, mas é porque o funcionário não faz, porque o outro não bate a meta, porque o outro não entende que não pode. Enfim, tudo falta de consciência, falta de treinamento. Então, acho que a maior dor do médio para pequeno empresário é isso, é a equipe. Cada um no seu setor. Marcião, voltando lá no Arrasta, cara, e a gente falou bastante sobre as questões de networking, de conexões, os conteúdos e tudo que aconteceu. Mas e o movimento solidário, cara? Chegar num movimento ali que a meta é doar R$1 milhão. Como que você se sentiu em relação a isso? Rapaz, de começo, eu cheguei no primeiro dia, né? E você sabe que eu sou um cara extremamente pontual, né? Eu gosto de chegar cedo e ver tudo acontecer. Cheguei, nem o pessoal do staff estava lá. E aí eu comecei a ver tudo aquilo ser montado. Legal, falei, pô, é um evento. Quando entra a energia, aí chega você, chega Jonas, começa a chegar a galerinha, aí a turma chegando, a plateia se montando. Eu comecei a ter acesso aos bastidores, né? Porque eu era palestrante. Aquela energia. E eu via que tudo convergia para a meta. A gente tem que bater a meta. O Jonas ainda ficava meio... e você, não, fica tranquilo. Aliás, no segundo dia eu te falei, né, que eu sonhei. Falei, eu sonhei, nós vamos bater essa meta aí e vai dar tudo certo. Cara, é óbvio, né? Eu desde pequeno sempre ouvi falar, vamos ajudar, tem que ajudar o próximo, tem que isso, tem que aquilo. Mas naquela proporção, com aquela paixão, nunca tinha visto, nunca tinha participado. E aquilo também, de certa forma, me transformou. O meu olhar, depois do Arrasta, para a solidariedade, né? E eu digo de solidariedade quando você entende, não é só chegar lá e entregar um prato de comida ou alguma coisa. É de fato você entender que você pode contribuir para acabar com aquilo, de alguma forma. Você entendeu? Que eu acho que é o mais importante. Tem que tentar resolver aqui no paliativo, que é a fome, mas a gente tem não só atacar o efeito, atacar a causa. E isso que o Arrasta me mostrou. Cara, sabe que você falou uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que a gente... É uma das missões que eu vejo no Arrasta, assim, né? Quando a gente fala solidariedade, doação, não sei o que lá, você pensa naquela ONG paupérrima, né? Que coitadinho. E no Arrasta ninguém é coitadinho ali, né? E a gente fala que você não tem que doar porque a pessoa que a gente vai ajudar é coitadinha. Você tem que doar porque ele é seu irmão. Sim. E porque a gente faz parte de um movimento. Eu acredito piamente que a gente vai ter lá 5, 10 anos palestrantes que a gente ajudou na África hoje, ou no Nordeste do Brasil, ou aqui em São Paulo, nas ONGs que a gente atua aqui. A gente vai ter palestrantes no Arrasta que vieram desses projetos. Mas sem sombra de dúvida. Então, assim, a palavra solidária ela é algo grandioso, ela não é algo de ONG, coitadinho, né? Não. É justamente isso. É você conseguir promover a transformação. Você imagina, eu não sei, já me arrepiou só de pensar de você amanhã que eu digo, né? Nesse período, de você subir no palco e a pessoa contar uma história, no palco do Arrasta, e esse jovem falar,
há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, quando eu tinha só 15 anos, eu morava numa casa, minha mãe se prostituía para me dar comida, e foi o Arrasta que me trouxe. Pô, de repente o cara saiu lá do Malawi para vir palestrar no Arrasta, cara. A pessoa, é surreal isso aí. E isso é o foco, né, da solidariedade. Realmente promover a transformação na pessoa. Acho top demais isso. Não, total. Você falou do Malawi de prostituição, porque o Márcio sabe, né, que isso acontece muito lá. As mulheres se prostituem para comer, né, ou para dar comida para seus filhos. Para sustentar os filhos. Por um pão. Nossa, triste. Então, assim, é bem triste essa realidade. No Arrasta a gente colocou 3 pontos lá de doação no Malawi, né? Um ponto para a construção de casas, que eles precisam. Outro ponto foi para gerar empregos, fomentar e dar microcréditos de fertilizantes ali nas lavouras, onde essas mães trabalham, né? Onde ainda tem muitas que a gente precisa empregar, mas hoje no espaço que a ONG tem lá, a gente ajudou nesse ponto. E o terceiro ponto, projeto de microcrédito, né? Que a gente atua lá. Então a gente empresta, daí a pessoa vai lá, compra tomate e vende na feira. Isso é um primeiro passo ali no empreendedorismo dessa galera para fomentar, sim, e gerar renda nisso, né? E eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Esse primeiro gatilho ali para a pessoa despertar, né? Exatamente. Aí você já vê a atuação na causa. E não só combater o efeito. Porque o efeito é a mãe se prostituir por conta de não ter dinheiro para poder comprar comida para o filho. E aí não adianta você pegar lá e dar o dinheiro para a mulher. Agora, quando você cria um emprego, a oportunidade dela trabalhar, você não está dando... Ali você dá o dinheiro, aqui você dá a dignidade para a pessoa. Exato. E aí é onde a pessoa cresce e transforma. E aí ela vai fazer da vida dela uma missão para poder transformar outras mulheres. Isso é mais do que certo. Não, isso é o que mais acontece, acredita? Quando a gente foi para lá agora, cara, foi bizarro, assim. O quanto que as mulheres pediam, olhem para as outras, ajudem as outras como vocês nos ajudaram. Mas é aquela máxima da dor, né? Quando você olha, quando você está curado aqui, mas tu olha lá no começo, né? Fazendo esse comparativo com a persona, né? Você sabe o quanto aquela pessoa está sofrendo. Uhum. Hoje eu sei como é difícil um pequeno empresário começar a treinar uma equipe, conscientizar o colaborador. Porque eu sofri demais com isso. Então, quando uma mulher dessa vive uma experiência dessa e aí consegue sair dessa vida, né, através de uma ação dessa, de um movimento fantástico desse, ela automaticamente vai pensar na outra. Isso acontece muito lá. É surreal. Meta batida, cara, 1 milhão. Qual que foi a sensação daquele momento ali que a gente chegou, caraca, e bateu, velho, a meta e conseguiu? Cara, a gente acompanhava ali, né? Uhum. O painel, 200 mil, não lembro assim as escalas, mas 300 mil, 500 mil. Eu falei, gente, dá um frio na barriga, né? Porque a gente assume um compromisso. Uhum. E a gente quer fazer dar certo para poder, porque sabe qual que é o propósito final, qual que é o destino daquilo. Sim. E eu não sei, eu acho que eu fiquei tão pilhado com o fato de bater a meta, de focar, e a gente ali nos bastidores, né? Porque a galera tá ali, o pessoal tá palestrando, vocês estão ali naquele trabalho árduo, né? Sempre falando, pedindo, uhum, trazendo a galera, e a gente tá no bastidor ali. A gente teve história de pessoas ali que foi até uma história bacana do advogado, né? Que as meninas praticamente sequestraram o cara no corredor do hotel. Explica essa história pro pessoal que não conhece. É muito boa essa história, cara. É óbvio, né? A gente tá num grupo, todo mundo no mesmo propósito, e vocês falavam muito pra gente, vocês não podem deixar isso confinado aqui. Tem que espalhar, tem que divulgar isso, aquilo e tal. As meninas levaram tão a sério, foi a Miriam, eu não lembro o nome da outra, acho que foi a Adelaine. Se eu não me engano, foi a Adelaine e a Miriam. A Miriam eu tenho certeza. Uhum. E aí cruzaram com um camarada dentro do hotel que estava indo para Curitiba, não sei para onde ele estava indo, perdeu o voo, enfim. Na hora ali, eu acho que ela sentiu, falou, é agora. O cara tá meio perdido, não sabe para onde vai, falou, você vai pro Arrasta com a gente. Ele, o quê? Falei, você vai pro Arrasta. O que é Arrasta? Falei, não interessa o que é Arrasta. Vamos lá. E levou o cara lá pro evento. Eu tinha certeza, não podia ser diferente. Quando o cara entra naquele ambiente, naquela energia, e vê aquilo acontecendo, aquilo mudou o cara, né? Tanto que ele faz parte hoje do Master com a gente. Eu lembro que ele falou, ele toca, né, violão e tal. Isso. E ele entrou e já deu de cara com o Jorge Versilo, né?
Que evento é esse que eu dou de cara com o Jorge Versilo, né? Que doideira. Não, impacto total, né? Impacto total. E, cara, você vê ali, o senso de gratidão foi tão grande, que a gente sabe disso, né? Que ele entrou para o Master, fez uma doação, né? Que é um número expressivo, e, de repente, até me emociona, ele fez a inscrição do Master pro menino lá, eu não me recordo o nome Luan. dele. O Luan. O Master é um programa que você doa uma casa na África no valor de R$10.000 e aí você tem encontros, né, que a gente promove que você vai participar. Então, teve um encontro privado com o Maestro João Carlos, teve encontro com a Elaine Orives e teve, enfim, todas as atividades ali. E aí ele pagou os 10 mil e o Luan, que era o nosso vendedor, ele estava ajudando a fazer a venda dos Master, né, e arrecadar essas doações. Ele falou, não, eu vou pagar para você também. Então ele pagou R$20.000 e botou o Luan, que estava ali para vender. Você viu, ali ele já pratica, né? E você sabe que o Luan tem uma história muito legal por trás também. Ele é de uma equipe de vendas, né, da Vanessa. E o dinheiro que a gente pagou, acho que foi R$30.000 mais ou menos, que eles receberam de comissão pelos trabalhos, né? Estavam com uma equipe grande lá e tal. E esses R$30.000 ela pegou e doou para uma cirurgia de uma menina que tinha problema na coluna e precisava de mais do que esse valor, mas ela deu todo o valor que ela ganhou do trabalho do Arrasta, também foi para doação. Então, o ciclo, né? Que doideira. Então, entra numa osmose, né? A coisa vai... Eu assisti um filme, eu não me recordo agora, e eu lembro que a tese do camarada era essa, né? Ele sempre ajudava as pessoas. E aí as pessoas perguntavam para ele, o que eu posso fazer por você? Ele falou, não, por mim nada. Só passe à frente. Uhum. Vai lá e ajuda a outra pessoa quando ela precisar, se você sentir que a pessoa precisa. É isso. E aí eu passei a praticar isso. As pessoas, às vezes, a gente tem a oportunidade de ajudar, ou financeiramente, enfim, ou com contato, né? E tá aí o network para isso. Pô, Márcio, obrigado. O que eu falo? Para mim, agora, nesse momento, nada. Mas quando você perceber que tem alguém precisando, vai lá e faça por ela. E isso que é o legal. É o ciclo do bem, né? É o ciclo do bem. Você passar à frente. Top demais. E é muito engraçado. E eu vejo isso muito na tua trajetória também, né, Marção? Eu vi você falando várias vezes aí, pô, hoje eu quero ensinar, eu quero falar com a pessoa que eu era, né? Então, tem várias pessoas na tua situação começando a empreender e com dificuldades ali e tal. Então, assim, você vê um propósito ali muito claro, né? De você ensinar o que você lá atrás aprendeu com alguém, né? Ah, sim, claro. Isso aí sem dúvida. Porque eu vejo pessoas se perpetuando nisso. Eu fiquei nessa vida talvez uns 3, 4 anos. E aí foi quando eu tive esse insight dos filhos. Foi isso que me chamou a atenção, né? E aí eu comecei a buscar qual que seria a forma mais correta de eu fazer a gestão das minhas empresas, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a olhar para Flávio Augusto, Abílio Diniz, essas camaradas... Pequenos, né? Pequenos, né? Que entendem pouco da coisa. E o Abílio Diniz, uma vez, eu escutei ele falando que ele já estava num nível... Naquela época já, estou falando de 15 anos atrás. Ele falou assim, eu não vou mais nas empresas. Né? Eu já até entreguei, acho que foi isso que ele falou, eu já até entreguei a cadeira de presidente, eu tenho um presidente, eu tenho um corpo diretivo, eu tenho uma galera de diretor, enfim, tem aquela... tudo bem, né? A empresa do cara é gigante, o grupo é gigante. Mas o que ele quis dizer? Ele só vai na empresa quando é uma situação assim de extrema situação de necessidade, onde a voz dele vai se fazer valer. Ou para conselho, né? Para as reuniões. Exatamente. Uma decisão mais, né? Mais estratégica e precisa de uma visão mais... Agora, do contrário, ele fala, tem uma equipe muito bem engajada, muito bem treinada. Mas essa é a tendência do empreendedor, né? O empreendedor que começa pequeno, que é a realidade de 90% dos brasileiros que começam a empreender, eles começam pequenos, eles não têm capital. Né? 10% já tem, mas assim, 90% não. Né? E aí ele começa ali com a eu presa, metendo a mão na massa, e a tendência é ele subindo, galgando e cada vez indo colocando menos a mão na massa. Só que o que acontece, que eu vejo muitas empresas quebrarem por causa disso, o cara ele vai metendo menos a mão da massa, mas ele não organiza, né? Ele não tem ali processos, ele não tem fluxos bem estabelecidos. Exatamente, ele chega num momento que ele confunde entre delegar e delargar. Delargar, exatamente. Você entendeu? E aí que dá o push. Porque quando ele delarga, que ele acha que pode
usufruir de um resultado que ele está tendo ali momentâneo, é onde a coisa vai desandar. Né? Então, se ele não tem equipe bem engajada, se ele não tem líderes que realmente pensam como ele, porque o segredo é você ter ali a liderança da empresa, mas muito claro na mente deles qual que é a política da tua empresa, qual que é a cultura da tua empresa. Né? E aí você tem tudo isso como? Treinando, né? Integrando essa galera, identificando esses líderes, dando treinamento, suporte. Criar essa malha autônoma para que realmente você possa delegar e aí sim usufruir de liberdade financeira, de tempo. Agora, obviamente o cara usufrui e gosta, né, de ter uma vida bacana. Mas os caras, quando são empreendedor raiz mesmo, ele delega, ele até vai um pouquinho lá para fora, mas ele sempre está ali com a mente plugada. O que eu posso fazer para melhorar minha empresa? O que eu posso trazer de inovação? Até porque o mercado exige isso. Você atende o teu cliente hoje, ele tem uma tecnologia. Daqui 10 anos, 5 anos, e hoje não se fala nem tanto isso, né? Em 1 ano, a tecnologia do seu cliente já é outra. Se você não acompanhar a tendência, você perde teu cliente. Você fica defasado e acaba tendo que atender outros pequenos clientes que não foram junto com ele. Que é, assim, tá todo mundo no mesmo mar, né? Estamos no mesmo barco. Não, no mesmo barco não. Nós estamos no mesmo mar, né? A maré sobe para todo mundo. Se tu não se orientar ali, tu vai afundar, cara. Você ficar no barquinho só, né? Exatamente. Ou um barquinho mal estruturado, porque tem barquinho que é porreta também, né? Tem barquinho que é porreta. Tem uns barquinhos aí que é brabo. Cara, como engajar uma equipe dentro de uma empresa? Quais são os principais pontos? Cara, eu passo muito assim pra turma, assim, ó. Treinamento é fato, né? Integração. As empresas, elas têm um péssimo hábito de te contratar pelas suas características técnicas. Mas ela demite você pelas pessoais. Ok? Vê o currículo do camarada, o cara, sabe tudo sobre aquele assunto. Só que é um cara que não tem comunicação, é um cara que não tem boa relação interpessoal. E aí quando chega dentro da empresa, ele vai ter conflito. E na maioria das vezes, por mais top que seja o currículo dele, a empresa vai mandar o cara embora porque brigou com não sei com quem, não é insubordinado, não aceita a ordem do patrão, enfim, essas coisas. Então, para quebrar isso aí, você tem que entender que são pessoas, né? E aí, treinamento, integração, trazer a pessoa para dentro da empresa, porque também não adianta eu contratar você, tá lá o olho do furacão, eu pego o Diego e jogo lá dentro. Então tá, você é bom para isso, então vai trabalhar. Sem que a pessoa entre dentro da empresa conhecendo exatamente qual que é a tua visão, qual que é a tua cultura, o que você quer dos colaboradores, o que ela... tem muita empresa que contrata e não fica claro para o funcionário qual é a função dele. Você vai trabalhar no setor lá, mas lá tem várias coisas que acontecem lá. O que eu vou fazer lá? Um pouco de cada, um pouco de tudo. Não sei. Funciona. Enfim, aí isso gera o quê? Descontrole, desmotivação, gera atrito, porque os colaboradores, entre eles, né, acabam tendo esse lance de quem manda em quem ou quem faz o quê, enfim. Então, treinamento, integração, gerar um senso de pertencimento no funcionário. Né? Não é questão de bonificar ou comprar o colaborador, mas uma empresa que tem essa cultura de reconhecimento e trazer para o funcionário, para o colaborador, que ele é parte de um todo e ele ter essa sensação de pertencimento, né? Isso é muito bom para engajar uma equipe. Porque quando o cara não consegue fazer isso, o colaborador está aqui de fora, ele está vendo as coisas acontecer, muitas vezes a empresa está crescendo e ele fica com aquela sensação, tá assim porque graças a mim. É um sentimento averso. Um egocentrismo. É um egocentrismo. E aí não gera satisfação nele no crescimento alheio. Porque as pessoas administram cada um a sua vida de um jeito. E às vezes ele não consegue administrar e o outro na mesma função, com a mesma faixa salarial, consegue administrar e prosperar. E se ele não está engajado nesse senso de pertencimento, ele acaba achando que tudo que acontece de bom é porque ele trabalhou fortemente naquilo, mas ninguém reconhece. É aquele colaborador que não pode ver o patrão chegar com um carro bacana na porta, porque o patrão é ladrão, porque o patrão explora, porque o patrão isso, o patrão aquilo.
E o patrão dando uma oportunidade para ele. Exatamente. E não sabe o que o patrão passou, né? Para Exatamente. chegar onde está. Né? Exatamente. É uma cultura, né, de que o dono da empresa... Quanto ele se expôs ao risco, quanto que ele se expôs a... Exatamente. Entendeu? Quantas noites sem dormir. Exato. Marcião, uma pessoa que está começando a empreender, que está vendo isso aqui, fala, cara, eu quero empreender, eu quero seguir o caminho do Márcio, eu quero ir para o palco. Que dica que você daria para essa pessoa? Arrasta assim? para cima. Cara, é aquilo que eu disse agora há pouco. Primeiro, realmente essa vontade no coração de que eu quero fazer algo. Com um propósito. Beleza? Até aí tá tudo muito romântico, né? Eu gosto de empreender, eu quero ajudar as pessoas. Mas tu precisa também ter o resultado. Porque sem resultado, né? Thiago Brodin sempre falou, se eu não ganhar dinheiro, eu não consigo ajudar as pessoas. Ponto. Fato. Né? Então, aí ele precisa ver tecnicamente o assunto que ele domina, o mercado que ele domina. Porque não adianta eu hoje, por exemplo, falar assim, uma coisa que eu sempre achei legal, mas eu nunca fui fazer, por exemplo, trade. Eu vejo pessoas postando, falando que ficaram e ganharam. Eu não sou um trade, cara. Não adianta eu pegar, abrir uma conta, não sei nem como é que faz. Mas não adianta eu ir lá e falar assim, não, vou pegar aí 200 mil reais e vou para cima. Eu vou quebrar a cara. Tem jeito. Por mais que eu queira empreender, por mais que o meu propósito seja fazer esses 200 mil virar 2 milhões para ajudar as pessoas. Eu preciso ter conhecimento técnico também daquilo. Então a pessoa também tem que estar com o pezinho no chão e falar, não, peraí, o que eu vou fazer? Eu entendo do que eu vou fazer, eu sei, eu tenho quem entenda, porque de repente você não precisa entender. Mas você tem um parceiro, tem um sócio, e você vai fazer algo diferente daquilo que a empresa vai proporcionar, mas você é muito bom de gestão financeira, e você vai vender uma coisa que você não sabe, mas o teu sócio sabe vender. Achar um ponto de equilíbrio ali. Ponto de equilíbrio. Entre conhecimento técnico e entre inspiração, e entre motivação. E esse equilíbrio vai ser aqui embaixo, né? Por isso que todo mundo começa pequeno. Né? Salvo as pessoas que vêm já de situações que fomentam ou que têm a capacidade financeira para poder investir mais pesado naquilo. Mas é isso. Aquela frase famosa, né? Quem começa grande é monstro. Exatamente. Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. É isso aí. Marcião, cara, que legal. Obrigadão por você ter vindo aqui. Cara. A hora que você me chamou, meu coração encheu de alegria. Eu falei, mais uma vez ele está me surpreendendo. Você sabe que eu tenho você como um amigo, um irmão. Digo que é meu padrinho do digital, né? Porque tudo começou da nossa primeira conexão, aí das primeiras mentorias que eu fiz com você, como isso me abriu a mente para qual que era o game do digital, né? E hoje eu tô aqui. E como legal, é mérito seu, porque o movimento foi seu. Eu coloquei a caixinha lá, né? Sim. E na hora que você colocou, eu falei, cara, tem que trazer o Márcio, contar a história dele. Porque assim, pra galera entender que o Arrasta, ele tem uma função social fora, mas ele tem uma função social dentro, ali no palco também, que é dar oportunidade para quem tem conteúdos bons que nunca palestrou. E isso é muito legal você falar, porque eu sempre ouvi você e o Jonas falando isso. Galera, nós estamos aqui em prol disso, mas preste atenção, tem vocês também. Vocês precisam olhar para vocês e aproveitar essa oportunidade. Né? E aí onde eu falo agora, né, que a gente está falando sobre empreender. Legal, o propósito é bacana, é muito romântico, mas a gente também tem que entender que a gente pode fazer disso, né, um business. Fazer disso a alavanca para que você tenha outras situações, enfim, ter resultados. E em contrapartida... não tem como não ter resultados, né? num ambiente fértil. Exatamente. Então, se tem mais resultados, você ajuda mais. Se tem mais resultados, você ajuda mais. E aí você vai expandindo a mente. E é essa visão. Quanto mais a gente expandir o Arrasta, mais pessoas a gente vai atingir. Só que você não expande nada se você não tiver um grupo determinado, coeso e empenhado nisso, né? E esse grupo precisa ter resultados. Exatamente. Né? Só que uma coisa é você ir lá para ter resultados, outra coisa é você ir lá pelo propósito e colher resultados. São duas coisas completamente diferentes. Sim. É como a gente fala, né? O propósito e o resultado é consequência. Isso é fato, né? Quando tu vai empenhado na ação, no movimento, o resto acontece. Eu mesmo, e não é porque a gente está aqui conversando, quando eu fui para o Arrasta, eu não fazia nem ideia de como usar o network a meu favor. As coisas foram acontecendo. Hoje você faz. Hoje eu aprendi.
Eu aprendi com a galera, porque a galera tem esse ímpeto de transbordar, de chegar, vem cá, peraí, não é assim que faz. Não, ó, vem cá, você está indo lá, é legal, mas ó, procura agir dessa forma, se posiciona dessa forma. Esse compartilhamento de como se portar também. A galera pô, pelo amor de Deus, a turma é fantástica. Sensacional, né? É sensacional. Marcelo, deixa um último recado pro pessoal aí que está assistindo. Gente... Fala ali, ó. Aqui, ó, vem cá. Chega aí. Participar do Arrasta, e não é merchandise isso aqui, eu fico muito lisonjeado de fazer parte desse movimento. Quando o dia fechou, a gente com mais de R$1 milhão, foi um sentimento surreal. Então, se você puder, e sempre que puder, participar de movimentos onde você vai lutar em prol de um terceiro, que você vai ajudar, isso é muito gratificante. Como a gente já falou aqui, a conta fecha, né? Tá aí a oportunidade, não está ensaiado isso aqui, o Arrasta está aí para quem... Isso porque você não ia fazer pitch. Não ia fazer pitch, né? Eu faço parte do movimento Arrasta como um colaborador. Eu me coloco nessa posição porque eu amo estar ali com a galera, eu amo bastidor, né? E o Arrasta me trouxe esse senso de pertencimento. Eu acho que aí está o segredo da equipe engajada, por isso que a galera é como é, porque a gente realmente sente que faz parte, não só porque chegou e doou, não é isso, mas porque você fez força naquele movimento e aquilo cresceu daquela forma. Com certeza. Então a Arrasta está aí, você que nunca participou, se quer participar de algo assim que realmente vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar, não perde a oportunidade, os links tá aí, o site, o Diego tá aí para passar tudo isso para vocês, porque é surreal. Não perde a chance, não. Maravilha. Era para falar uma última mensagem aí, você fez um pitch da Arrasta. Não, porque eu sou muito grato, cara, ao Arrasta por conta de me posicionar dessa forma, cara. E sentir isso, né? Esse prazer de poder ajudar, de poder estar junto, de estar empenhado. Eu para falar a verdade, eu nunca fui muito de movimento. O máximo que eu fui de movimento assim, muito fraco, ainda era torcida de time, ainda que você está lá torcendo por uma coisa que não faz, hoje para mim não faz muito sentido, né? Não tenho nada contra. Né? Agora, quando você entra num ambiente desse, participa de algo tão grande, independente de ser o Arrasta, né? Você tem N situações aí espalhadas pelo país aí, pelo mundo, de pessoas que se juntam para fazer o bem ao próximo. Isso é top demais. Top. E é isso aí, Marcelo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto demais. Valeu demais. Pessoal, quero fazer os últimos agradecimentos aqui. Então, um agradecimento a Eduz, que está conosco pelo 3º ano, mandou um presente aqui para o nosso convidado. Eduz, obrigado. Queria agradecer ao Hub 500, que nos cede aqui esse espaço maravilhoso para fazer todo esse movimento lindo. Então, @Hub500SP, sigam lá. E quero te convidar para estar conosco dia 2, 3, 4 de dezembro. O link está aqui embaixo, é só clicar e também está aparecendo na tela. E você vai ter a oportunidade de estar conosco nesse ambiente, nessa atmosfera. Então, não perca tempo, clique no link e nos vemos em dezembro. Valeu, pessoal. Até o próximo Arrasta Talks. Valeu. Bora.